do ex-deputado federal Daniel Silveira passou por atendimento médico nesta quarta-feira em Bangu 8, após urinar sangue. Silveira voltou a ser preso no último sábado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, devido a um suposto desrespeito a medidas restritivas da liberdade condicional. A defesa do ex-deputado pede a revogação da prisão. A gente conversa agora com o advogado de Daniel Silveira, Paulo Faria, que nos explica toda essa situação. Boa tarde, doutor. Primeiro de tudo, eu quero saber se realmente houve esse descumprimento de regras estabelecidas para o Daniel Silveira. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Ana. Boa tarde à audiência do Jornal da Oeste. Boa tarde, Serrão e doutora Kátia. Uma satisfação estar com vocês. A prisão ocorreu na véspera do Natal, né, dia 24, pela manhã. E Daniel o motivo da prisão foi que supostamente ele descumpriu medidas cautelares ao se dirigir ao hospital para atendimento médico de urgência em razão da crise renal. E aí foi devidamente comprovado nos autos, e apesar disso o relator ignorou todas as informações e documentos juntados pela defesa, inclusive informados na SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária, todo o procedimento ocorrido com Daniel. E aí no dia 24 ele foi preso. No dia 25 ele passou mal pela manhã lá no Complexo Penitenciário de Bangu 8, foi levado à UPA, que fica dentro do complexo, e submetido a tratamento de médico, né? Recebeu o medicamento e foi prescrita uma ultrassonografia para verificar a questão do problema renal que ele está enfrentando. Deixando bem claro que nós, enquanto defesa, já apresentamos documentos médicos da própria SEAP de julho, apresentamos em agosto, informando ao ministro que ele precisava de urgente tratamento médico, tratamento de saúde, principalmente na questão relacionada aos rins, que ele já tem um histórico renal desde 2019. Isso aí foi completamente ignorado e o Daniel saiu no dia 20, dia 21 ele passou mal, ele foi ao médico, me ligou, por volta de 20 horas e 41 minutos, eu orientei a ir com urgência ao hospital e procurar o tratamento médico. Ele estava muita dor e urinando sangue. E aí ele foi, como a esposa não estava no mesmo local que ele, porque ela não se sente segura na residência atual, ele passou para buscá-la e ela fez a companhia a ele até o hospital e depois ele o deixou em casa, onde ela estava hospedada, e foi de volta para sua casa. Aí, infelizmente, na manhã do dia de Natal, o ministro, em um ato desproporcional, desarrazoado, ilegal, irracional, determinou a sua prisão. Detalhe que, quando há regressão de regime, a lei, que é a Lei de Execuções Penais, lá no artigo 118, parágrafo 2º, ela determina que haja uma audiência de justificação e a defesa tem que ser intimada obrigatoriamente. Se não for intimada, é nulo o ato. Não fomos intimados, só soubemos pela imprensa que ele havia sido preso, e desde então a gente está na luta jurídica e sabemos muito bem que o ministro Moraes não respeita a lei, não respeita a Constituição, só respeita o que sai da cabeça dele. E aí a gente fica, nós enquanto defesa ficamos de forma de pés e mãos atados, mas não vamos desistir. Já apresentamos ontem um recurso de uma decisão que ele disse que houve uma prejudicialidade na análise do pedido de reconsideração. Não há nenhuma aplicação desse princípio de prejudicialidade, e é uma questão técnica jurídica, e nós recorremos da decisão ontem mesmo, no dia 25, e estamos aí, está concluso a ele, esperamos que ele tenha um bom senso, pelo menos uma vez, em respeitar a lei, porque ele insiste em desrespeitar a lei e aplicar o direito penal do inimigo ao seu desafeto, ao seu preso de estimação, chamado Daniel Silveira, que está sofrendo tortura lá no presídio de Bangu. Aliás, ele foi torturado desde sempre, foi denunciado por 3 vezes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e será feita a 4ª denúncia pela prática de tortura. Ana. Doutor, antes da minha próxima pergunta, nós vamos rodar aqui algumas matérias, alguns ilustres de matérias especiais e exclusivas feitas pela Revista Oeste, pelo nosso repórter especial Christian Costa, aqui sobre o Daniel Silveira, tá? A minha próxima pergunta é a seguinte: como é que o senhor classifica o tratamento que o STF tem dado ao Daniel Silveira? Um tratamento diferenciado. Eu até questionei, Ana, se
havia necessidade, o próprio ministro disse que havia necessidade de autorização prévia para que o requerente, que o caso Daniel, pudesse ir ao médico de emergência. Isso é inexistente, isso não existe em lugar nenhum. Não há necessidade. Por acaso, você tem noção de quando é que vai ser necessário uma visita de urgência ao hospital? Absolutamente. Eu até pedi o WhatsApp pessoal dele, numa petição que foi enviada ontem, para que ele disponibilize, caso o Daniel sofra algum mal, alguma outra enfermidade, eu mesmo mando um WhatsApp para ele autorizar pelo WhatsApp, né? Porque sábado, 22 horas, recesso forense, mas eu nunca imaginei na minha vida que o STF deixaria lá de plantão um servidor exclusivamente para atender aos caprichos do ministro relacionados ao caso Daniel Silveira. Então, foi absolutamente ilegal a decisão, de forma irracional, violando completamente o devido processo legal, que, aliás, é algo que nós estamos carentes nesse país, e a defesa insiste na ilegalidade do ato. Não fomos ouvidos, não houve justificação, houve uma audiência de custódia que não tem nada a ver com a audiência de justificação. Inclusive, ele acusou o Daniel de ter mentido, o Daniel não mentiu hora nenhuma. Então, assim, é uma pessoalidade, é algo pessoal que nós vamos tomar as providências cabíveis com relação a isso. Um dos princípios que rege a administração pública é o princípio da impessoalidade. Esse aí já foi para a latrina há muito tempo nesse caso, Ana.